Olá, boa noite. Como estão vocês? Boa noite, Letícia. Aceita um cappuccino? Boa noite, Estela. Tá sem açúcar. Ah, tá. Então, gente, aguardando um pouco, as pessoas vão chegando. Nesse intervalo de tempo, alguém deseja tirar alguma dúvida? Ah, nossa, até aí eu já tomei. Passar a viagem inteira tomando. Mora longe, hein, menina? Dependendo do referencial, claro, né? Boa noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. noite. Então vamos lá, gente. Temos alguns assuntos para falar hoje. Vamos continuar desenvolvendo o teorema fundamental do cálculo, que é utilizado para calcular integrais definidas. Então, nós aprendemos a calcular a área de uma região entre o gráfico da função e o eixo x. Agora, esse eixo x também é inclinado, né? E o eixo x, pronto. Agora, se eu tiver uma região delimitada por duas funções, como calcular a área dessa região? Então, esse é o nosso primeiro tópico de hoje. Vamos pensar um pouco. Estamos olhando para um par de funções, fg, que tem como domínio um intervalo AB. Então, só para facilitar meu desenho aqui, eu vou supor que ambos são positivos. Então, aqui está o A e aqui está o B. Ok. Tudo bem. Então, aqui nós temos o eixo Y, aqui o eixo X, aqui o A e aqui o B. Então, vamos supor que o gráfico da função f seja alguma coisa mais ou menos assim. Tá. E o gráfico da função g é algo mais ou menos assim. Pronto. Bem, vamos pensar um pouco. Primeira pergunta é o seguinte: vocês concordam comigo que existem três possibilidades? Ou os gráficos estão todos os dois acima do eixo x, ou um deles está abaixo do eixo x e o outro acima, ou os dois estão abaixo. Concordam comigo? Só tem essas três possibilidades. Os dois acima, os dois abaixo, um acima, outro abaixo. Não tem outra situação. O que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos supor que o gráfico de f, que a função f, é maior do que a função g. Opa! O que significa que o gráfico de f está acima do gráfico de g. Até aí, tudo bem? Nosso objetivo é calcular, cadê você? A área dessa região. Ok, tá bonitinho, tá?
Então, nosso objetivo é determinar quem é o azão. Então, vamos pensar um pouco juntos. Vocês concordam comigo? Uma pergunta, vocês podem discordar. Que essa área aqui, que nós queremos determinar, ela é essa área abaixo do gráfico de F e acima do eixo X, ou seja, esse pedaço todo aqui, menos a área da região abaixo do gráfico de G e acima do eixo X. É tudo isso aqui, menos o pedacinho aqui de baixo. Faz sentido para vocês? Concordam comigo? Ok. Então, quem é a área abaixo do gráfico de F e acima do eixo X? Vamos chamar de AF. Bem, como o gráfico de F está acima do eixo X, a função F ela é positiva. Então, a área vai coincidir com a integral. Então, vai ser a integral de A até B de F de X dx. Um raciocínio análogo pode ser aplicado à função G. A área entre o gráfico de G e o eixo X, como a função G é positiva, o azão G, é igual a integral de A até B de G de X dx. Ok. Mas o que nós queremos é o quê? É a área azão. Nós vimos que a área maior, que é o AF, menos a área menor, que é o azão G. Então, nós temos uma integral menos a outra integral. Agora, a propriedade da integral, que nós já aprendemos, podemos juntar em uma integral só, né? Só subir aqui um pouquinho, pronto. Então, daqui nós tiramos que a área que nós queremos pode ser expressa como a integral de A até B de f de x menos g de x dx. Pausa para a reflexão. Tudo bem até aí? Não vai complicar tanto assim no início, não. Como eu disse, tem três possibilidades. Ambas acima do eixo x, ambas abaixo, uma acima e outra abaixo. Vamos considerar esse segundo caso. A função f acima do eixo x, a função g abaixo do eixo x. Então, olha a matemática aqui. Pronto. Vamos só melhorar aqui um pouquinho. Trazer um pouquinho mais para baixo. Pronto. Vamos pensar um pouco. Eu vou começar com mais uma pergunta. Vocês concordam que a área da região azão aqui é a área entre o gráfico de F e o eixo X, mais a área da região entre o eixo X e o gráfico da função G? Faz sentido, não faz? Eu agora estou pegando as áreas e somando.
Letícia, o cappuccino está muito bom, você está perdendo. Então, quem é a área entre o gráfico da função verde e o eixo x? Quem vai ser o AF? Ora, como a função é positiva, o que acontece? A integral coincide com a área. Então, a integral de A até B de f de x dx. Agora eu pergunto para vocês, quem vai ser a área entre o eixo x e o gráfico da função g? Isso, menos a integral da função g. Por quê? Como o gráfico da função g está abaixo do eixo x, significa que a função g ela é negativa. Então, a área é menos a integral. Menos a integral de A até B de g de x dx. Então, quem vai ser a área que nós queremos agora? O azão é o azão F mais o azão G. Então, nós teremos o azão F é integral mais quem é o azão G? Menos a integral de G. Então, mais uma vez, podemos juntar as integrais. Como é que vai ficar? O azão vai ser a integral de AB de f de x mais que multiplica menos g de x dx. Então, nota que, até agora, a expressão que eu encontrei aqui, quando uma função está acima do eixo x e outra está abaixo, a expressão em si coincide com a anterior. Integral de f menos g. Integral de f menos g. Eu só vou rearrumar aqui um pouquinho para poder colocar o outro caso aqui abaixo. Então, uma linha divisória aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Qual é o terceiro caso? Ambas abaixo do eixo x. Vou diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Então, se ambas estão abaixo, eu vou subir esse aqui um pouquinho. E vou descer esse cara um pouquinho. Ok. Vamos pensar de novo. Essa areazão aqui que nós queremos encontrar, o que ela é? Ela é essa área grandona aqui, ó, entre o eixo x e o gráfico da função g, menos esse pedaço aqui entre o eixo x e o gráfico da função f. Então, mais uma vez, vai ser uma diferença de áreas. Então, começando com, seguindo a ordem, qual é a área entre o eixo x e o gráfico da função f? Como a função f ela é negativa, a área é menos a integral. Então, a razão f é menos a integral de a até b de g de, desculpa, f de x dx. Quem vai ser o razão g? A área entre o eixo x e o gráfico de g. Como a função g é negativa, está abaixo do eixo x, menos
a integral de A até B de g de x dx. Até aí tudo bem? Agora vamos determinar quem é o azão, né? Quem é o azão nesse caso? Nós vimos que é a área maior menos a área menor. A área maior é a área delimitada pela função g, a razão g, menos a menor, a razão f. Então, vamos substituir. Quem é a razão g? Menos a integral de a até b de g de x dx. Menos, quem é a razão f? Menos a integral de f de x dx. De a até b de f de x dx. Então, vamos simplificar mais uma vez. Quem vai ser o azão? Vou subir aqui só um pouquinho. Opa, ferramenta errada. Bem, menos com menos, mais integral de a até b de f de x. Então, menos com menos, mais integral de a até b, f de x. Menos integral de g, a integral já está aqui, menos g de x dx. Então, nota que eu tenho a mesma expressão ainda, a integral de f menos g. Então, o que é importante ao determinar qual é a área da região entre duas curvas é reconhecer corretamente quem é a função que está acima e quem é a função que está abaixo. Nota que nos três casos a f sempre esteja acima e a g abaixo. F acima, g abaixo. Dá um tempinho para vocês. Então, basicamente, a área entre curvas é a integral da função que está em cima menos a integral da função que está embaixo. Vou dar um tempinho para vocês, para que possamos fazer exemplos. Vamos lá? Inspira fundo. Opa, slide branco. Agora sim. Encontrar a área da região limitada pelas curvas. Então, a primeira coisa é reconhecer as curvas e desenhá-las. Nós temos y é igual ao exponencial de x, que nós temos uma coisa mais ou menos assim. Y é igual a x, que é uma reta inclinada, é a bissetriz. X igual a 0, x igual a 1 são retas verticais. Então, vamos desenhar com calma. Começamos com o eixo x, eixo y. Então, x igual a 0. X igual a 0 é o próprio eixo y. Desenho aquele de amarelinho, só para lembrar que ele aparece aí. X igual a 0. E x igual a 1. E 1. Agora eu vou desenhar y igual a x, que é a bissetriz. Aqui. E agora falta a exponencial. A exponencial faz alguma coisa mais ou menos assim, né? Então,
Ficou parecendo uma reta. Espera aí. Eu vou inclinar a reta um pouquinho para cá. Pronto. Ficou feio, mas está valendo. Y é exponencial de x. Então, a região do plano que tem como fronteira essas quatro retas, essas quatro curvas, é esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu pintá-lo aqui. Pausa para reflexão. É isso que nós queremos descobrir o valor. Dá um tempo para vocês. Tudo bem até aí? Está claro por que a região, essa parte que foi pintada de laranja? Não pegou porque a região é essa, é isso? Não é interseção entre as quatro curvas, é a região delimitada por elas. Interseção de quatro curvas seria o ponto em que as quatro curvas têm em comum. Nesse caso, não existe esse ponto. Bom, aqui nós temos quatro curvas. Toda reta, gente, é uma curva. Eu tenho quatro curvas, elas servem como cerca ou muro de um determinado pedaço, de uma determinada região, de um determinado terreno. Quero saber qual é o terreno que tem como fronteira essas quatro curvas, esses quatro muros, essas quatro cercas. Se eu olhar só aqui para cima, por exemplo, eu não estaria usando a reta y igual a x. Se eu olhasse aqui para baixo, não estaria usando y igual a exponencial de x. Se eu usasse só esse pedaço aqui, não ia estar usando a exponencial. O único pedaço aqui que eu dividi o plano, que eu uso as quatro curvas, é esse pedacinho aqui. Tudo bem? Ok. Então vamos encontrar a área. O que nós percebemos? Que a área da região é uma... Não, nós percebemos que a região é delimitada entre duas curvas, exponencial de x e o próprio x. O que nós aprendemos agora há pouco? Que se eu tenho uma região delimitada pelo gráfico de duas funções, para calcular a área, é só integral, no intervalo desejado, da função que está em cima, menos da função que está embaixo. Então, a área vai ser a integral no intervalo desejado, no caso, 0 a 1. Opa, 0 até 1. Da função que está acima. Quem está acima? Exponencial de x. Menos a função que está abaixo, o próprio x. Y igual a x. Pausa para a reflexão. Porque é de 0 até 1, eu sempre falo, ó, eu vou usar a reta x igual a 0, que é uma reta vertical, e vou usar a reta x igual a 1, que é outra reta vertical. Não é y igual a 0 ou y igual a 1. É x igual a 0, x igual a 1. Tá bom?
y igual a uma constante, é uma reta horizontal. X é igual a uma constante, é uma reta vertical. Então, agora é só integrar, né? Na última aula, nós aprendemos como calcular a integral dupla de uma maneira mais tranquila do que utilizando soma de rima. Basta encontrar, em primeiro lugar, uma primitiva do integrando. Então, vamos lá. Exponencial de x menos x. Qual é a função cuja derivada é exponencial de x? Isso, a própria exponencial. Opa, é elevado a x. Menos. Agora eu vou olhar para a segunda parcela e vou integrar. Qual é a integral de x? Qual é a função que derivando eu chego em x? Isso, x² sobre 2. Vamos pegar essa primitiva e integrá-la no intervalo de 0 a 1. Opa. Então, vamos ver. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o extremo superior e substituir na função e elevado a 1 menos 1² sobre 2. Então, nós teremos o e elevado a 1 menos 1² é 1 sobre 2 meio, menos o teorema fundamental do cálculo, em x igual a 0, é elevado a 0. Opa. É elevado a 0, menos, opa, cria o pointer, menos 0² sobre 2, 0. Simplificando um pouquinho, é elevado a 1 é o próprio e, menos meio. É elevado a 0 vale 1, 1 menos 0, 1, menos 1. Ou é menos 3 sobre 2. Pausa para a reflexão. Então, essa é a área da região. Bonitinho, não é não? Charmoso até. Só. Essa aí só. Vamos pegar mais um exemplo. Só que eu vou dar um tempinho para vocês tentarem desenhar a região, tá bom? Y igual a seno x, y igual a cosseno x, x igual a 0, x igual a π sobre 2. Então, tem para vocês, tentem desenhar as curvas e reconhecer qual é a região. Você tem que saber qual é a região para conseguir montar a integral corretamente. A gente tentando montar a figura e reconhecer a região.
Mais um tempinho. Já vou desenhando aqui os eixos. Y, 0, X. Vamos lá? X igual a 0 é uma reta vertical, o próprio eixo Y. X igual a sobre 2, outra reta vertical. Então, seguindo mais ou menos o mesmo esquema do exercício anterior. Pi sobre 2. Então, vamos lá. Seno, gráfico do seno. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Passa na origem, pi sobre 2 vale 1, depois desce, né? Como estamos olhando apenas para até pi sobre 2, é só esse arco aqui. Então, deixa eu tentar desenhar aqui mais ou menos. Usar uma reta aqui auxiliar. Tá. Então, isso é y é igual a seno x. E como é que é o gráfico do cosseno? Y igual a cosseno x, coisa mais ou menos assim. Y é igual a cosseno x. Tudo bem até aí? Então, eu vou marcar aqui alguns números. Vou chamar esse pedaço aqui de 1, esse pedaço de 2, esse de 3 e esse de 4. Nós queremos a área da região delimitada por essas curvas aqui. Qual delas é? A1, A2, A3? Então, A1, A2, A3 ou A4? Agora a gente tem que reconhecer a região que nós queremos. A1? Ok, temos um voto na 1. A3? Temos um voto na 3. 2 votos na 3. Mais alguma opinião? Por enquanto, só foram escolhidos ímpares. Os pares foram descartados, né? Tá. Para vocês. Vamos pensar. Então, a região 1, será que ela utiliza essas 4 curvas aqui? Vamos ver. Usa x igual a 0? Usa. Usa o cosseno? Usa. Usa o seno? Usa. Usa x igual a 1? Usa. O 3. Usa x igual a 0? Usa. Usa 3, seno? Usa. Usa o cosseno? Usa. Usa x igual a π sobre 2? Também usa. Mas olha só. Tanto em A1 quanto A3 são regiões infinitas, olha só. Isso aqui sobe à vontade e esse aqui desce à vontade. Ora, nós queremos algo, uma região limitada. Esse 1 aqui vai para o infinito, então é ilimitado. Esse 3 vai lá para menos infinito, é ilimitado. Então não pode ser nem o 1 nem o 3. Pausa para a reflexão. E agora, José, a festa acabou.
Exato, Estela. É a 2 e a 4 juntas. Esse pedacinho aqui é limitado por x igual a 0, seno, x igual a π/2 e cosseno. É essa borboleta aqui, ó. 2 e 4. Deixa eu até pintar aqui. Não é apenas a 2, nem é apenas a 4. São as duas juntas. Eu vou chamar do lado esquerdo de região 1, A1, e a segunda de A2. Ora, como o gráfico do seno e do cosseno são simétricos, eu tenho uma simetria aqui, vocês concordam que A1 é igual a A2? No meu desenho não parece, mas nós sabemos que seno e cosseno têm um comportamento muito simétrico. Ok, Luiz, excelente pergunta. Nota que na descrição do item B não aparece y igual a 0. Então, y igual a 0 não delimita a nossa região. Por isso que eu não desenhei aqui o eixo X com outra cor, como fiz com o eixo Y. Tá bom? Ok. Concorda aqui comigo, gente? Que a razão 1 é igual à razão 2 por simetria? Então, a área que nós queremos, quem é? É a área 1 mais a área 2. Como são iguais, basta calcular uma delas e multiplicar por 2. Então, por exemplo, 2 a 1. Agora vamos ver quem é o a razão 1. 2 é 2. A razão 1 é esse pedaço aqui. Vai ser uma integral começando em 0 e vai até... Onde é que o seno e cosseno se intersectam? Que pontinho é esse aqui? Qual é o ângulo cujo seno tem o mesmo valor que o cosseno? Perfeito, π/4. Aqui é o nosso π/4. Então, a razão 1 vai de 0 a π/4. Agora temos que analisar qual é a função que está acima, qual é a função que está abaixo. Em a razão 1, quem está acima é o cosseno. Quem está abaixo, seno. Então, vai ser cosseno menos seno. Ah, Daniel, mas e se, em vez de eu fazer com a razão 1, eu tivesse escolhido o a razão 2? O que ia mudar? Ora, nesse caso, fica como? 2. Quem é o a razão 2? Vai ser a integral de π/4 a π/2. Quem é que está acima nesse pedaço? O seno. Quem está abaixo? Cosseno. Então, seria seno menos cosseno. Ok? Então, vamos voltar para o nosso razão.
Bem, agora temos que integrar. O 2 é constante ali na frente, repito. Agora vamos pensar um pouco. Qual é a função cuja derivada é cosseno? Vou escrever aqui no rascunho intelectual. Opa. Integral de cosseno. Quem é? Qual é a função que, derivando, encontramos cosseno? Alguém lembra? Seno. Seno de x mais constante. Então, aqui, integral do cosseno, seno. Esse menos aqui eu vou repetir. Agora a gente tem que encontrar a integral do seno. Vamos ver. Vamos relembrar aqui o seguinte, ó. Qual é a derivada da função cosseno? Derivada de cosseno menos seno. Eu vou pegar essa igualdade aqui e vou passar esse sinal de menos aqui para o outro lado. Ó. Passei para cá, e aqui morreu. E agora vou passar o sinal de menos para dentro da integral. Perdão, dentro da derivada. Então, derivada de menos cosseno é seno. Se a derivada de menos cosseno é seno, a integral do seno é menos cosseno. Opa, menos cosseno, mais alguma constante. Então, vai ficar menos cosseno. Opa. Opa. Vai de 0 a π sobre 4. Dá um tempinho para vocês. Nós temos no chat. Isso aí, gente. Subir aqui um pouquinho. Vamos arrumar agora essas continhas. 2 vou deixar aí quietinho, não está atrapalhando nada. Em x igual a π sobre 4, seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4. Menos vezes menos, mais. Cosseno de π sobre 4. Menos o teorema fundamental do cálculo. Em x igual a 0, seno de 0 mais cosseno de 0. Seno de 0, menos com menos, mais cosseno de 0. Então, nós temos 2 vezes seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Mais cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Menos seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. Então, ficou menos 1. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, raiz de 2. 2 raiz de 2, menos 2.
Pausa para reflexão, admiração, contemplação e respiração. Dúvidas até aí, gente? Sim, é montar o gráfico e reconhecer a região que você quer. Por isso, mais um exemplo. Y igual a ln de x, x igual a 2 e y igual a 0. Então, monte um gráfico, reconheça a região e monte a integral. Ainda não calcula, só monta a integral. Aqui para vocês. De novo, só desenhe um gráfico, reconheça a região e tente montar a integral. Ainda não calcule a integral. Só colocar o par de textos aqui. X, y. Então, passei 3 etapas, né? Montar a integral, reconhecer a região, desculpa, na ordem. Desenhar o gráfico, reconhecer a região e montar a integral. Então, quem fez a parte 1 escreve 1, quem fez a parte 2 escreve a parte 2, quem chegou na parte 3 escreve a parte 3, no chat no privado, só para saber até onde vocês foram mais ou menos, por favor. Ou se você não fez nada, escreve 0. Ok. Então, vamos lá. Começar com as retas, é mais fácil de desenhar, né? Y igual a 0 é o próprio eixo X. Então, vou marcar aqui, ó, o eixo X está aqui. X igual a 2 é uma reta vertical. Então, vou marcá-la assim. Tá. E, por último, y igual a ln de x, uma coisa mais ou menos assim, né? Y igual a ln de x. E aqui é x igual a 2. Ok, então vamos marcar algumas coisinhas aí. Quando x vale 2, o meu y igual a ln de x vale ln de 2. Então, esse pontinho aqui, opa, é o ln de 2.
Para colocar uma ideia do que está acontecendo. E o Ln de x intersecta o eixo x quando x é igual a 1. Tá. Isso aqui está um pouquinho inclinado, né? Está valendo. Acho que eu piorei. Tudo bem. Não subiu muito. Mais fácil apagar e fazer de novo. Pronto. Então, qual é a região delimitada por essas três curvinhas? Ora, é, digamos assim, esse triângulo aqui. Então, vamos pintá-lo. Qualquer outra região que contém as três curvas é uma região ilimitada. Como queremos algo limitado, exigência do enunciado, é só esse pedacinho aqui. Que bonito! Porque ora, porque Ln de 1, aqui, nós queremos saber onde y igual a Ln de x intersecta o eixo x, que é y igual a 0. Então, y igual a 0 vai dar Ln de x igual a 0. Se aqui eu tenho a base passando a base para o outro lado, como exponencial, x é igual a e elevado a 0, que vale 1. O expoente, errado. A potência com base expoente 0 é 1. Tá bom? Então, vou montar a integral. A função é positiva. Nota que aqui eu estou calculando diretamente, né, a área da região entre o gráfico de f e o eixo x. Então, é a própria integral direto. Integral de 1 até 2, que é a variação do x. Qual é a função teto? Ln de x dx. Tudo bem? Ou, se você preferir pensar de outra maneira, você pode pensar assim, ó. A função que está em cima é o Ln de x. Quem fecha a região abaixo, por baixo, é o eixo x. Quem é o eixo x? Y igual a 0. Opa. Y igual a 0. Então, quem está em cima, quem está em cima, menos quem está embaixo. Ln de x menos 0 é o próprio Ln de x. Qual é o problema aqui? Eu não sei integrar isso aqui ainda. Nós não conhecemos ainda a função que a derivada é Ln de x. A gente vai aprender a calcular isso, mas não agora. Aí a questão que surge é, eu consegui montar a integral, mas não sei resolvê-la ainda. Será que existe uma outra maneira que eu possa calcular a área dessa região aqui que está pintada, usando integrais que eu sei calcular, integrais mais simples do que a integral do Ln? A verdade tem. Tem como fazer um joguete aqui. Qual? Olha só. Nota que eu estou olhando assim, ó. Certo? Estou colocando meu campo de visão aqui. Eu estou olhando quem está
em cima e quem está abaixo. Eu estou seguindo a orientação do eixo Y. Quanto maior o Y, está acima, quanto menor o Y, está abaixo. Eu vou mudar a minha visão. Em vez de olhar na direção que o Y está crescendo, eu vou olhar na direção que o X está crescendo. O que a gente ganha com isso? Ora, se eu olhando daqui para baixo, ó, o que eu via? A nossa integral ia, começava em 1 e terminava em 2. Começava em 1, terminava em 2. Era a variação da região em x. Se eu olho por aqui, ó, a nossa integral, a nossa região começa aqui, termina aqui em cima. Começa em 0, y igual a 0, e vai até y igual a ln de 2. Concorda comigo? Se eu olho para cá, x começa em 1, x termina em 2. Se eu olho por aqui, y começa em 0, y termina em ln de 2. Então, de 0 a ln de 2. Pausa para a reflexão. Quando eu olhava aqui por baixo, eu tentava encontrar qual era a função que tinha o maior o y menos o menor y. Mais longe do meu olhar, mais perto do meu olhar. Se eu olho para cá, quem está mais longe do meu olhar é x igual a 2. Quem está mais próximo do meu olhar, y igual a ln de x. Até aí tudo bem? Dá um tempinho para vocês. E o cappuccino acabou. Praticamente isso, Luiz. Ah, de onde você olha de 2? Aqui, ó. Aqui eu tenho x igual a 2. X igual a 2 vai cortar a curva y igual a ln de x. Em que ponto? Se x vale 2, y é de 2. Então, essa altura aqui é o ln de 2. Nota o seguinte, que aqui, quando eu estava com o olhar para cá, o meu x variava de 1 a 2. A integral era na variável x. Quando eu coloquei meu campo de visão para cá, o y começou a variar de 0 a ln de 2. Então, essa integral aqui vai ser na variável y. Achei que tinha travado o programa. Na variável y. Então, olhando para a variável y, vamos ver. Quem é que está mais longe? X igual a 2. Menos, quem está mais perto da minha visão, y é igual a ln de x. Ora, eu tenho que escrever o que entra dentro da minha integral, no integrando, tudo em função de y. O que eu vou fazer, então? Eu vou isolar o x aqui. Opa. Então, daqui, puxar um pouquinho para a esquerda. Isolando o x, eu vou ter x é exponencial de y. Opa. Ele é 2 menos exponencial de y dy. Estou pegando, ó, x igual a 2 para determinar a área desse retângulo. Aí eu vou subtrair a área entre o eixo y e exponencial de y, que é esse pedacinho aqui.
o retângulo menos esse pedacinho aqui é o que nós queremos. É o que vai resultar nessa integral aqui. Vou olhar aqui um pouquinho a escrita dela. Agora integrando. Vamos lá. Integral de 2 em relação a y, 2y. Menos, vou colocar um colchete, um parênteses aqui. Menos e elevado a y. Por quê? Integral da exponencial é ela mesma, por isso que não mudou. Com y variando de 0 até o ln de 2. Então, vamos lá. Em y igual a 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4. Menos opa, era para ser o ponto. Ao quadrado menos o teorema fundamental do cálculo em y igual a 0, 0 menos e elevado a 0. 4 menos e ao quadrado. Opa. Isso aqui é elevado a 0, ficou feio. E elevado a 0 vale 1, menos 1, mais 1. Então, 5 menos e ao quadrado. Pausa para a reflexão. Olha que foi necessário pensar nessa mudança. Por quê? Porque eu não sabia calcular, integrar o ln de x. Eu copiei errado, peraí, desculpa. Aqui é ln de 2, aqui coloquei 2, né? Falha minha. Peraí, desculpa. Vamos mudar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui, vai ficar 2 ln de 2 menos o y vale ln de 2 menos o teorema fundamental do cálculo em y igual a 0, 0 menos e elevado a 0. Então, simplificando, 2 ln de 2 exponencial de ln de 2 vale quanto? Alguém lembra? Perfeito, 2. Exponencial e ln são operações inversas. Uma cancela a outra. Então, sobra o 2. E e elevado a 0 vale 1. Então, nós temos menos 2, menos mais 1, 2 ln de 2 menos 1. Pausa para reflexão, admiração, contemplação e respiração. Sim. Vamos lá. Esse 2 aqui é o x igual a 2. Como eu estou escrevendo a integral em função de y, o meu integrando são funções de y.
São expressões da forma, x é igual a um x de y. Então, essa minha curva verde aqui, quem é? X igual a x de y, que é o e elevado a y. Quem é essa curva aqui, essa reta laranja, é x igual a um x de y, que é 2. É uma função constante na variável y. Ok? Mais ou menos? Ou ainda não? Que é sempre a ideia, a função que está mais longe, menos a função que está mais perto. A função que tem o maior y, menos a função que tem o menor y. A função que tem o maior x, menos a função que tem o menor x. Quem tem o maior x aqui? 2. O x cresce para lá. Então, esse x aqui é maior do que o x nesse pedacinho aqui. Então, o x maior menos o x menor. Mas você pode fazer como você pensou mesmo. Você tem a área desse retângulo menos a área desse pedacinho aqui. Dá no mesmo, tá bom? Eu só optei fazer assim para usar o máximo possível das integrais. Sim, isso mesmo. Nota que esse deu mais trabalho, que eu precisei inverter a nossa visão. Eu estava pensando sempre na variável x, mas eu precisei inverter para a variável y. Por que eu precisei fazer isso? Porque eu ainda não sei integrar ln de x. Eu não sei qual é a função que, derivando, eu chego em ln de x. Então, isso sugere uma coisa. O quê? Eu tenho que aprender a calcular as antiderivadas de funções um pouco mais complicadas. Eu sei a derivada do seno, do cosseno, da potência, da exponencial, mas as outras funções eu ainda não conheço. Qual é a função que a derivada é tangente? Não sei. Qual é a função cuja derivada é arcosseno? Também não sei. Eu preciso aprender a calcular essas primitivas. Como é que nós faremos isso? Para derivar, nós desenvolvemos as técnicas, não, as regras de derivação. Para integrar, nós vamos aprender as chamadas técnicas de integração. Funciona mais ou menos assim. Cada regra de derivação gera uma técnica de integração, um caminho inverso. Quais são as principais técnicas, regras de derivação? A regra do produto e a regra da cadeia. Nós vamos aprender a criar hoje, desenvolver a operação inversa da regra da cadeia, que é a chamada substituição simples. Uma maneira de integrar, você tem que reconhecer que o seu integrando é, na verdade, uma regra da cadeia. A derivada da função de fora, repetiu quem está dentro, vezes a derivada de quem está dentro. Bem, aqui um comentário rápido sobre técnicas de integração. Para você ficar bom em uma técnica, para que você fique bom em uma técnica de integração, é como qualquer outra técnica, tem que praticar. Você só vai conseguir dominar as técnicas de integração fazendo exercício, tá bom? Vou fazer alguns com vocês, claro, mas você tem que praticar, tem que suar a camisa, tá bom? Então, como eu adiantei, a nossa primeira técnica de integração vai ser a chamada substituição simples. Consiste mais ou menos em reconhecer no integrando uma regra da cadeia. Nota aqui, se F'E é F'Zinho, o que acontece? Se eu reconheço que o integrando é F'G vezes G', opa, aqui tem um erro, peraí, desculpa.
Digitação, aqui não tem linha, aqui é só F. Tá vendo como é que tá? Agora sim. Se eu reconheço que a função f é a derivada de uma função f grande, um f grande linha, só vou substituir. Ó. O f é o f grande linha. Ora, f grande linha de g vezes g linha, o que é isso? Isso nada mais é esse integrando aqui. Nada mais é que a derivada de f de g de x, não é isso? Deriva a função de fora, repito quem está dentro, vezes a derivada de quem está dentro. Integral de uma derivada, quem é? É a própria função. Mais uma constante, que quando você integra, você não acha uma função, acha uma família de funções. Eu sei que olhando assim, parece muito mais complicado do que realmente vai ser. Porque essa aqui é uma escrita bem abstrata, bem mais geral. Vai trabalhar, aprender a substituição simples por meio de exemplos. Vou começar com um simples. Ver se tem algum no chat primeiro. Ok. Queremos calcular a integral de 2x vezes raiz de x2 mais 1. O que nós sabemos? No primeiro momento, não muita coisa. Eu não sei qual a função que, derivando, eu chego nisso. Vou ter que descobrir. Vamos pensar um pouco aqui. O que está complicando a nossa vida nessa integral? O que vocês acham? É o 2? É o x? É a raiz quadrada? Ou é o x2 mais 1? A raiz? Será que é a raiz mesmo? Por exemplo, se fosse, olha só, integral de 2x, raiz de x. Essa integral nós sabemos fazer? O que vocês acham? Eu acho que essa integral aqui nós sabemos. Por quê? Porque isso é integral de 2x. Raiz de x é x elevado a meio. Então, multiplicação de potências com a mesma base, soma expoente. Então, integral de 2. Expoente aqui é 1. 1 mais meio, 3 sobre 2. Então, no fundo, apesar de não parecer escrito assim, nós temos a integral de uma potência. Integrar potência nós sabemos. Então, não é exatamente a raiz que está complicando essa integral. É o 2x mais 1. Mesmo se aqui fosse raiz de x2, eu poderia calcular essa integral. Ficaria 2 sobre 2, que vai dar 1. Conseguiria sair. O problema é o x2 mais 1. É ele que está ferrando a nossa vida. Então, nós vamos mudar de variável, realizar uma substituição. Eu vou chamar U de x ao quadrado mais 1. Então, U é igual a x ao quadrado mais 1. O que eu tenho que fazer é reescrever essa nossa integral na variável U. Tá bom. Então, aqui eu tenho 2x, deixa ele quietinho por enquanto. Esse raiz de x2 mais 1 vai virar raiz de u. Agora, esse dx aqui. Dx, o que é? É uma diferencial. Vamos relembrar o que é uma diferencial? Vamos escrever assim, aqui no cantinho.
Se nós temos um y igual a uma f de x, o diferencial quem é? dy é igual a f' de x dx. Só para manter as mesmas letras, aqui eu tenho um u que varia com x. É um u de x. Opa. U é, na verdade, um u de x. Então, quem vai ser a diferencial? du é y, opa, pointer, y dy, u du. F é filhinha, u linha. X dx, x dx. Opa. Um pouquinho apertado aqui, peraí. Du é o linha de x dx. Então, vamos calcular outro quem é o linha. Quem é o du nesse caso? Quem é du? Derivada de u. Derivada de x² mais 1, 2x. dx. Ah, olha só que legal. Olha só que legal. Lembra, eu quero escrever toda essa expressão aqui usando a variável u. Esse termo aqui do meio já virou raiz de u. Falta me livrar do 2x e falta me livrar do dx. Esse 2x dx, eu descobri que é du. Esse pedaço aqui junto com esse aqui, vou até mudar aqui um pouquinho, peraí. Opa. Passa esse cara aqui para baixo. Esse 2x dx, na verdade, é o du. Opa. Então, vamos reescrever essa integral. Integral. Chamar minha divisória aqui. Então, essa integral se transformou em quê? Bem, continua sendo uma integral. Não mudou a natureza dela. O que mudou? Esse raiz de x² mais 1 virou raiz de u. E esse 2x dx virou du. Observa como a nossa função ela ficou bem mais simples. O que nós ganhamos com isso é que esse cara aqui a gente sabe integrar. Então, que bonitinho. Então, vamos integrar. Estamos no chat. Sim, o x2 mais 1 está ferrando a nossa vida aí. Então, vamos lá. Lembrando, raiz de u é u elevado a meio. Du. Então, integrando. Como é que eu integro uma potência? Repito a base. Expoente mais 1 dividido pelo novo expoente. Meio mais 1. Mais uma constante. Já simplificando um pouquinho aqui. Meio mais 1 é 3/2. U elevado a 3/2. Quem vai ser o denominador? 3. Opa, 3/2. Mais uma constante. Então, esse 1/3/2 aqui, eu vou inverter, vai dar 2/3.
U elevado a 3 sobre 2, mais uma constante. Tudo bem até aí? Nota que o nosso problema original, gente, está na variável x. E a resposta que nós encontramos está na variável u. Se o problema está em x, nossa resposta tem que estar em x. O que eu tenho que fazer? Voltar para a variável x. Para isso, eu vou substituir quanto vale o x² mais 1. Então, ficou 2/3 de x² mais 1. Elevado a 3 sobre 2 mais constante. Pausa para reflexão, admiração, contemplação e respiração. Tudo bem até aí? Sim, tem que voltar para x. Porque é o primeiro, né? O primeiro a gente tem aquele impacto inicial, aí depois piora. Vamos fazer o item B? Vamos lá. Estou sendo sincero. Cosseno de 2x mais 1. Você olha para isso e você pensa, o que está complicando a nossa vida aí? Só voltar aqui rapidinho, olha só. Eu falei que a substituição simples vem da regra da cadeia. Se vem de uma regra da cadeia, é porque a função que você vai encontrar tem que ser uma função composta. Não é isso que nós encontramos aqui? Uma função composta. Dentro de uma potência, eu tenho um polinômio. Tá bom? Então, agora sim tem B. Vamos lá. Integral de cosseno de 2x mais 1. O que está complicando a nossa vida nessa função? É o cosseno? Se eu trocasse cosseno por seno, ia ficar mais fácil? É o 2x mais 1. Então, o 2x mais 1 vai ser o nosso U. Quero seguir as mesmas cores. Isso, tá. Então, o U é igual a 2x mais 1. Bem, precisamos encontrar quem é o DU, quem é diferencial. Quem é DU? Aqui eu esqueci, gente, me ensinem. Qual é a derivada de 2x mais 1? 2. Então fica 2dx. Du é o linha de x dx. Du é o linha de x dx. Ok. Qual é o problema aqui? Eu só tenho dx. Eu não tenho esse 2 aqui. Então, vou pegar esse 2 e passar para o outro lado. Então, nós temos aqui que dx é du sobre 2. Nossa esperança é que isso é suficiente para resolver a nossa integral, né? Tá, usei branco. Tá bom. Então, vamos lá. Esse dx aqui, ele vai ser substituído por du sobre 2. Então, vejamos. Integral é integral. Cosseno de u é cosseno de u. Dx é du sobre 2. Ora, esse 2 aí que está dividindo é uma constante, sai da integral. Meio integral do cosseno
de U du. Ok. Essa integral aqui parece mais fácil. Só que eu esqueci. Me ensine. Qual é a função que, derivando, eu obtenho o cosseno de U? Esse dx, espera aí. Esse dx aqui? Ou esse dx que apareceu aqui? O primeiro ou o segundo aqui? De baixo? Eu quero substituir esse dx aqui. Opa, sem querer eu apaguei. Eu tenho que substituir esse dx por alguma expressão que envolva a variável u. De onde vem esse dx? De uma diferencial. Então, eu tenho a função u, eu preciso calcular a diferencial dela para conseguir relacionar o du com o dx. É o incremento na variável x tem uma relação com incremento na variável u. Qual a relação entre um e outro? Du é o linha de x dx. Lembra que o dx é um ΔX muito pequenininho. Quem vai ser o du? Um ΔU muito pequenininho também. Qual a relação entre um e outro? A derivada da função u. Tudo bem? Como já foi respondido, a integral do cosseno é seno. Tá, deixa eu ver aqui. Vai ser meio, repito, meio do seno de u mais uma constante. Quem é o? 2x mais 1. Então, é meio de seno de 2x mais 1. Então, mais uma vez, o que eu percebo? Apareceu uma função composta. É um polinômio dentro de uma função seno. Dá um tempinho para vocês. Fizemos o item A, fizemos o item B, item C. Acabou essa questão, sim. O item B morreu aqui. Item C. Aí você olha para isso já complica um pouco, né? Porque tem um π ali. Será que esse π está complicando? Será que é o π que complica a nossa vida? O que vocês acham? É o π ou é outro termo? Se for outro termo, qual é o termo? De fato, o π sozinho não complica a nossa vida, né? Porque se fosse 1 aqui, 2 aqui, 17 aqui, eu ia estar no mesmo grau de dificuldade. Então, não é a constante sozinha que está complicando aqui. Quem é? O x² mais a constante, no caso, o x² mais π. Então, é ele que eu vou chamar de u. Tan, 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 tan. Então, u é x² mais π. Então, quem vai ser o du? 2x dx. Tá. Ok, vamos pensar um pouco agora. Bem, dx, eu vou isolar o dx, vamos ver o que acontece. Vou pegar aqui, deixar o dx sozinho. Vai ficar du sobre 2x. Vamos ver o que está acontecendo com calma.
Integral é integral. Deixa o x ao cubo aí quieto, por enquanto. Eu vou ter raiz de u. E esse dx, o que eu sei? Virou um du sobre 2x. Então, vamos escrever isso por enquanto aqui como du sobre 2x. O problema aqui é que eu ainda tenho duas variáveis. Eu tenho x e tenho u. Ou eu faço tudo com x, ou eu faço tudo com u. Não pode misturar as variáveis. Mas eu percebo o seguinte, olha só. Esse quadrado aqui cancela com esse x aqui. Não, esse quadrado. Esse cubo cancela com x, deixando um quadrado. Então, vamos com calma aqui, ó. Esse 2 aqui de baixo é constante, sai da integral, meio. Integral, sobrou um chato x ao quadrado, sobrou um raiz de u, e sobrou o du. Bem, como na variável x eu não sabia resolver, eu mudei de variável e fui para u. Então, todo integrando tem que estar na variável u. Ainda sobrou um x ao quadrado aqui. Quem é x ao quadrado? Ora, eu vou isolar aqui, ó. Daqui de baixo, então, daqui de cima, eu tiro o seguinte, ó, que x ao quadrado é u menos π. Vamos substituir. Meio é meio. Integral é integral. U ao quadrado é u menos π. Raiz de u du. Ah, aplicar distributiva, vamos ver o que acontece. Meio. Integral. U vezes raiz de u. Du. Então, escrever assim, pronto. Um pouquinho mais curto. U raiz de u menos π raiz de u. Olha, tudo isso aqui, na verdade, são potências, não é? Meio é meio. Integral é integral. U vezes raiz de u, o que é isso? Já vimos que é u elevado a 3 sobre 2. Menos a constante, eu repito, raiz de u elevado a meio du. Pausa para reflexão. E se tiver um polinômio com divisão em raiz? Ah, já é um polinômio com divisão em raiz, como que faz? Vai depender da divisão. A gente pode usar uma outra técnica de integração. Eu não falei que só saía por essa, tem outras. Tá bom? Cada caso é um caso. Por exemplo, se fosse x, que é um polinômio, dividido por raiz de 1 mais x ao quadrado. Dx, né? Então, deixa aqui por enquanto, só para terminar essa aqui primeiro, aí eu comento isso aqui rapidinho, tá bom? Então, vamos integrar. Meio, eu vou repetir aqui. Integral de u elevado a 3 sobre 2. Vou somar 1 no expoente e repetir o novo expoente embaixo. 3 sobre 2 mais 1 é 5 sobre 2. Opa. U elevado a 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2. Menos π, a constante, eu repito. Integral de u elevado a meio, u elevado a 3 sobre 2, 3 sobre 2. Mais uma constante. Então, só para arrumar aqui, meio. Ficou 2/5. U elevado a 5 sobre 2. Menos π, menos 2π, perdão, sobre 3. U elevado a 3 sobre 2. Mais uma constante.
Então, 2 cancela com 2. Esse 2 cancela com 2. Cancela aqui, sobrou 1/5. U elevado a 5 sobre 2. Porém, quem é U? X² mais π. Elevado a 5 sobre 2. Menos π sobre 3. Opa, menos π sobre 3. U elevado a 3 sobre 2. Quem é U? X² mais π, mais uma constante. Vou dar um tempinho para vocês. Vou só comentar esse aqui de cima rapidinho. Aí. Um quadrinho aqui. Vou até colocar os slides que pode confundir, né? Peraí. Esse aqui eu vou deixar para casa, hein, gente? Corrijo no início da próxima aula. Mas só para deixar aqui, ó, integral de x sobre raiz de 1 mais x². Foi isso que eu escrevi, né? Não foi algo próximo disso. Ora, quem complica a vida, quem é? É o x² mais 1. Então, você pode fazer, só depois uma linha de zero aqui. Vai, seleciona. Foi. U é igual a x2 mais 1. Quem é du? Du é 2x dx. Passar até aqui para baixo. Consequentemente, quem é dx? Você pode tanto colocar, isolar o dx para substituir aqui, ou isolar logo o x dx. Eu vou optar por isolar logo o x dx. X dx du sobre 2. Então, a gente vai ter o quê? Integral x dx du sobre 2. 1 sobre raiz de x... Opa, tá bom. 1 sobre raiz de x2 mais 1. 1 sobre raiz de u. Aí é só continuar. Tudo bem? Mas eu chamo a atenção o seguinte. E se em vez de x em cima fosse x²? Nesse caso, eu tenho que usar uma outra técnica de integração. Você vai aprender depois qual é, tá bom? Ou, se tivesse apenas 1 aqui em cima, não tem nem x nem x², é apenas 1. Qual seria a resposta? Outra técnica de integração, tá bom? Ah, Daniel, como é que eu vou saber qual técnica eu vou usar? Exercício, exercício. Conforme você faz exercício, você vai aprendendo quais são os truques, tá bom? Ok, gente. Por hoje é só isso tudo. Desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana e sempre bons estudos. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Letícia. Valeu, Estela. Boa noite, Luiz. Boa noite, Samuel.